E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos falar hoje sobre força de atrito. Tá? Força de atrito. Vamos chamar isso aqui, ó, assim. Pronto, força de atrito. Então, turma, é o seguinte, primeiro uma discussão, bem em breve. Vamos supor que você tem um corpo, uma superfície plana e horizontal, só para começarmos a discussão. Então está aqui um corpinho. E nós temos o contato entre o corpo e a superfície. Nós temos uma tendência de arraste, tá? Essa tendência de arraste tem que ser pensada basicamente assim. Devido ao contato entre o corpo e a superfície, tá? Existe uma oposição a esse deslocamento entre os dois, né? Entre a superfície do corpo e a superfície de apoio. Se você dá um zoom numa situação como essa, vamos pensar aqui um pouquinho, tá? O que nós temos é algo assim, ó. Existem rugosidades associadas às duas superfícies. Essas interações, elas são de caráter elétrico, tá bem? Só que só para você ter uma noção, quando você tenta, por exemplo, deslocar o corpo num sentido, né? O corpo vai aplicar na superfície uma força nesse sentido. E pelo princípio da ação e reação, deixa eu colocar aqui em outra cor, só para a gente destacar. E pelo princípio da ação e reação, a superfície aplica no corpo uma força no sentido oposto. Basicamente é isso que você tem que levar em consideração para fazer o estudo da força de atrito. Lógico que temos que tomar um cuidado, tá? Então, por exemplo, quando você anda, então está aqui o seu pé. Tá? Quando você anda, devido ao contato entre as duas superfícies, o seu pé aplica uma força na superfície para trás. Então, quando você anda, você empurra a superfície para trás. E, pelo princípio da ação e reação, a superfície aplica uma força no seu pé para frente. Então, nesse caso, a força de atrito no teu pé aponta nesse sentido. Tá bem? Vamos pensar mais. Quando você tem um carro, tá aqui a roda do teu carro, e o carro anda para frente, se o carro, né, tem a tração na roda nesse sentido, a roda aplica uma força na superfície nessa direção, nesse sentido. E pelo princípio da ação e reação, essa roda, que é uma roda de tração, tá, aplica uma força, o chão aplica uma força na roda para frente. Se a roda for uma roda que é arrastada, assim como esse corpinho, ela é arrastada, então alguém está puxando essa roda. Por exemplo, um carro, tá? Então, vou colocar aqui a situação. Um carro com tração dianteira. Tá aqui. A roda dianteira é a roda de tração. Então, na roda dianteira, a força de atrito aponta para trás, para frente. E na roda traseira, como ela é arrastada, o chão aplica na roda uma força no sentido oposto. Quer dizer, aqui, ó, nós temos a força de atrito apontando para trás. Então você tem que levar em consideração essa discussão. Aquilo que traciona, você tem essa situação assim como no seu pé, e aquilo que é arrastado, você tem essa situação assim como nesse corpinho. Tudo bem? Então olha só, a força de atrito, ela tem a seguinte característica. Então vamos pegar aqui uma situação. Considerando um corpo que é arrastado sobre uma superfície, então, por exemplo, esse corpo, você tem que levar em consideração algumas forças, tá? A força que influencia diretamente no módulo, no valor numérico da força de atrito, é a força normal. Quer dizer o quê? Que a força de atrito, em módulo, ela depende de um coeficiente, que é o coeficiente de atrito, e da força normal. Tá aqui, pessoal. Esse é o módulo da força de atrito. Tá bem? Quando você tende a deslocar um corpo, nós percebemos que a força de atrito, quando comparada com a força que você aplica, permite a construção de um gráfico dessa forma. Um gráfico crescente, até um determinado valor, que é o que a gente vai chamar de força de destaque,
destaque. Vamos pensar o que é destaque? É a força necessária para você colocar o corpo em movimento. E a partir do instante que o corpo entra em movimento, essa força de atrito cai. Tá bem? O valor dessa força de atrito é o que você vai chamar de atrito cinético ou dinâmico. Perceba, até esse valor, tá bem? Até esse valor, o corpo, né? Se você aplicar uma força num corpo, por exemplo, que está em repouso, ele vai permanecer em repouso. Por quê? Porque a força aplicada será idêntica à força de atrito. A partir do instante que você aplica uma força superior a esse dado, o corpo entra em movimento e ao entrar em movimento, o atrito, tá? A força de atrito diminui. Então aqui você associa a máxima força de atrito, que está associada ao atrito estático, e aqui ao movimento, então atrito cinético. O que a gente já pode falar? Que esse coeficiente de atrito estático obrigatoriamente é maior que o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Beleza, pessoal? Tá. Então, eu sei que o módulo da força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. E eu tenho dois valores, tá? Um coeficiente de atrito estático e um coeficiente de atrito cinético. De maneira que, vamos supor, tá? Uma situação como essa aqui. Suponha que o corpo tenha uma massa de 2 kg. Sim? Logo, o peso desse corpo é de aproximadamente 10 newtons. Vamos considerar aqui o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quando você monta um diagrama de forças para essa situação, e vamos supor que você aplica aqui uma força F, eu posso pensar assim, ó. Diagrama de forças. Superfície, corpo, terra. Se você montar o diagrama de forças, olha o que nós teremos. Primeiro a força peso, vertical para baixo. Quem aplica essa força no corpo é a terra. Então está aqui, reação da força na terra. Tá bem? O corpo está em contato com a superfície. Está aqui a força normal. Então aqui, reação da força normal. Alguém aplicou uma força para frente, força F. Tá? Deixa eu só mudar essa cor aqui. F. Pronto. Então está aqui a força F. Muito bem, pessoal. Agora é o momento para pensar. Devido ao contato do corpo com a superfície, o corpo aplica uma força na superfície para frente. E pelo princípio da ação e reação, nós temos uma força contrária a essa situação, que é o que você vai chamar de força de atrito. Tudo bem? Aí, pessoal. Daquela situação nós podemos falar o quê? Primeiro, que nessa situação a força normal em módulo é igual a força peso. Então eu posso calcular os valores de máximo e mínimo. Vamos pegar um exemplo? Vamos supor que para essa situação você tem um coeficiente de atrito estático 0,4 e um coeficiente de atrito cinético ou dinâmico 0,2. Tá bem? Dessa forma, se você calcular o módulo das forças de atrito máximo e cinético, nós temos, ó, força de atrito estático máxima será 0,4 vezes a força normal, que nesse caso coincide com a força peso, 10 newtons. Em módulo, né? Então a força de atrito máximo, 4 newtons. Força de atrito cinético, então fica 0,2 vezes 10, que dá 2 newtons. Vamos pensar um pouquinho. Se você tem um corpo que está em repouso e você aplica 1 newton de força, a força de atrito será de 1 newton. Se você aplicar 2, será de 2 newtons. No caso aqui, coincide com o cinético. Mas o corpo está em repouso. Até o valor 4, que é o máximo, o corpo vai ficar em repouso, que é a força de atrito destaque. Se você aplicar uma força maior que o destaque, o corpo entra em movimento. Por exemplo, 5. E se você aplica uma força F de 5 newtons, a força de atrito agora é cinética. Quer dizer, passa a ser 2. Tá bem, pessoal? Então isso aqui é uma introdução à força de atrito. Depois na lista de exercícios que eu já vou postar para vocês, a gente vê como que aplica em situações mais complexas. Tchau, gente. Abraço.